Sabia que tem algo dentro de você que te faz um vencedor? É algo tão valioso, mas tão valioso que nenhum dinheiro no mundo pode comprar, mas que ao mesmo tempo o diabo e os seus demônios tentam a todo custo roubar de você. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da fé. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal TV Átrio. Que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre a fé que te faz um vencedor. Vamos começar. A fé é o ponto de contato entre você e Deus. É através da fé que o ser humano se aproxima de Deus e alcança a salvação. A fé é o que te faz um vencedor. Está escrito assim em 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas por que o apóstolo está dizendo que o que faz a pessoa vencer o mundo é a fé dela? Porque a fé da pessoa faz a pessoa ser separada para Deus. Enquanto a moda do mundo é uma, a tendência do mundo é uma, a pessoa que tem fé em Deus, ela está focada em Deus, ela está guardada ali para Deus. E aí a pessoa vence o mundo, porque a pessoa ela não está indo nos conformes do mundo, a pessoa está indo nos conformes da fé dela, então ela está vencendo o mundo. Então, se você quer ser um vencedor, uma vencedora, você precisa guardar a sua fé até o fim. O diabo, ele cria estratégias para desviar a pessoa do foco da salvação, desviar a pessoa da fé, porque enquanto a pessoa ela tá na fé, ela tá ali seguindo no caminho certo, ela tá orando, ela tá lendo a Bíblia, ela tá ali fechadinha para Deus, ela tá seguindo no alvo, a pessoa tá indo para frente, mas aí o diabo, isso não é vantagem para ele, porque a pessoa ela está caminhando rumo à salvação dela. Aí o diabo tenta soprar ideias investidas para desviar a pessoa do caminho, fazer a pessoa olhar para a direita, olhar para a esquerda, e assim a pessoa já não caminha mais para o alvo. Então por isso o diabo ele tenta roubar a fé da pessoa. A gente precisa vencer as investidas do mal, porque o diabo ele vai sempre tentar distrair a nossa fé. E é aí nesse momento que a pessoa ela tira os olhos de Deus e passa a olhar para a direita, passa a olhar para a esquerda, que a pessoa ela se distrai da fé e o diabo tem liberdade para entrar. E aí ele implanta as suas ideias, ele distrai a pessoa, ele esfria a fé da pessoa. Então você precisa guardar a sua fé até o fim. Você não pode cair nas ciladas do mal para distrair a sua fé. Então, por exemplo, se você é uma pessoa justa, uma pessoa direita, você faz tudo certinho, você anda em integridade, mas aí aconteceu uma tremenda injustiça com você. E aí você se pergunta, meu Deus, por quê? Eu sou uma pessoa justa, como assim? Eu sou uma pessoa justa e aconteceu essa injustiça comigo? Como assim? Isso não pode distrair a sua fé. Você não pode perder a sua fé em Deus por causa disso. Lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele foi justo o tempo todo, ele só fez o bem, mas mesmo assim fizeram injustiça contra ele. Se contra ele fizeram, imagina contra nós. Ou também se você perdeu algo importante, e aí você se questiona, meu Deus, por quê? Por quê? E isso está esfriando a sua fé. Você não pode deixar que isso tire a sua fé de Deus. Você não pode perder a sua fé por você ter perdido aquilo que era importante para você. Você precisa guardar a sua fé. Deus ele sabe de tudo. Se apegue em Deus. Busca a ajuda de Deus. Deus ele sabe o que faz. Então, não deixe que isso tire a sua fé. São nos momentos difíceis que nós mostramos que a nossa fé em Deus é verdadeira. Outro exemplo, caso você seja uma pessoa que você estava para conquistar algo, você estava buscando aquilo, mas aí aquilo acabou dando errado. E aí você se revolta contra Deus, mas por quê? Porque deu errado. Eu fiz de tudo, mas deu errado. E aí você está perdendo a sua fé em Deus por causa disso. Não deixe que a sua fé se esfrie, mas guarde a sua fé no Senhor, porque a fé é o que conecta a pessoa a Deus. Lembre-se, Jesus disse: no mundo teríamos aflições, mas precisaríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ou se você simplesmente perdeu a sua fé,
A sua fé ela está se esfriando. Você era uma pessoa fervorosa na fé, mas aí de uns tempos para cá, você olha, você percebe que você já não está mais na fé na mesma intensidade que você teve há um tempo atrás. Não perca o seu primeiro amor. Não deixe que a sua fé se esfrie. Volte ao primeiro amor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como anda a sua fé? Pare para refletir se a sua fé em Deus ela está firme, você está alicerçado na rocha, você está firme na fé, ou se você já não tem mais tanta fé assim. E como nós guardamos a nossa fé? Como fazemos para guardar a nossa fé até o fim? Olha, a gente precisa manter os olhos fixos em Jesus. A gente tem que olhar só para Ele. Você lembra do exemplo de Estevão? Estevão, ele estava sendo injustiçado, mas aí naquele momento em que todo mundo estava acusando ele não estava nem ouvindo o que as pessoas estavam falando, ele estava com os olhos fixos no alto, olhando só para o céu. Então, se você quer guardar a sua fé, mantenha os seus olhos fixos só em Jesus. Esteja com a sua mente ela fechada em Deus. Esteja com a sua mente guardada para Deus. Conserve a sua boa consciência. Não deixe que escândalos ou coisas do tipo manchem a sua consciência, manchem a sua boa consciência. Guarde a sua mente. Está escrito assim em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, se você quer guardar a sua fé até o fim, você precisa manter a sua boa consciência. Você precisa manter os seus olhos fixos em Jesus. E aí você guarda a sua fé até o fim. Há um prêmio esperando por aqueles que conservá-las. A sua fé, ela te faz um vencedor. E um vencedor não fica sem o seu prêmio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, tenha algo a acrescentar ou precise da nossa ajuda em oração, deixe o seu pedido nos comentários, está certo? Caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas. Se você desejar, você também pode se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino de notificações, assim você sempre vai receber os vídeos aqui postados com uma palavra de fé. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.